Shalom a todos. Louva a Deus por mais uma oportunidade. Agradeço a Deus pela vida do anjo desta igreja que me confiou a palavra. Amém? Abra sua Bíblia, Evangelho, escreveu Lucas. Capítulo 1, versículo a partir do 26. 26. Lucas capítulo 1, versículo 26. Deus seja louvado. Quem achou, diga amém. Amém. Peçam a todos compreensão e bastante atenção neste texto. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus. Lucas 1, 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito tu és tu entre as mulheres. Versículo 30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Amém? Puro por 33 e encerra a leitura. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Amém? Sente dando glória. Irmãos, é uma palavra bastante poderosa. E você nesta noite não está proibido nem de dar glória, nem de dar aleluia. Amém? A palavra que nós acabamos de ler fala acerca do nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz, irmãos, que Deus agora vai projetar um projeto que é enviar o seu Filho amado a este mundo para morrer por mim, pecador, e você, pecador. Mas as profecias acerca da vinda de Cristo a este mundo começou desde de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Deus falou para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher. Os irmãos estão me ouvindo? Amém. Deus disse para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente, e nascerá um que esmagará a sua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus estava lançando uma profecia que Cristo deveria vir para esmagar a cabeça da serpente, Satanás. Então Satanás daí já começou a ficar furioso, porque o Cristo veria da semente da mulher. Isso aqui é bastante importante para nós saber que Cristo, ele veio da semente da mulher. O importante é que eu fico alegre é que Jesus, ele nasceu de uma virgem sem relação sexual com o varão. Isso aqui é bastante importante, irmão, porque as pessoas ainda elas não se preocupam em estudar a Bíblia, em pesquisar as profecias do nascimento de Cristo, do nascimento do Messias, que Cristo veio da semente da mulher. Já já eu vou contar algo importante para você internalizar na sua mente o porquê que Cristo veio da semente da mulher. E a Bíblia diz que o anjo Gabriel visita a Maria e começa a anunciar e a pronunciar o nascimento de Cristo. Isso aqui é bastante terrível, que o anjo Gabriel disse que o reinado de Cristo era na casa de Jacó, na cidade de Davi. E nós sabemos onde é a cidade de Davi: Jerusalém, e também Belém
Judeia. Cristo nasceu na Belém da Judeia, mas foi uma trajetória bastante terrível, bastante perseguição ao nascimento de Cristo. E a Bíblia diz que quando Cristo nasce, diz a Bíblia que um governador chamado César Augusto vai liberar um decreto por toda a cidade de Israel. Para quê? Para que todas as pessoas, habitantes, se alistassem naquele lugar. E olha o que a Bíblia diz, que Jesus veio de uma família humilde, e nós sabemos que Maria e que José era judeu. Os dois eram judeus que moravam na Judeia, e Jesus também nasceu na Judeia. Irmãos, eu vou tentar pregar bastante devagar, para você nem compreender as profecias desde a lei de Moisés até os profetas, até se cumprir o nascimento de Cristo. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 17, diz Deus para Moisés: e eu lhe suscitarei um profeta no meio de vós, e este profeta, Moisés, será semelhante a tu, e todo aquele que não ouvir este profeta morrerá, e eu cobrarei as pessoas que esse profeta não falará. Isso aqui é bastante tremendo e lindo, que Deus já começa a pronunciar na lei de Moisés a vinda do Messias aqui neste mundo. E Paulo também já entendia esse mistério. Irmãos, para Cristo vir neste mundo, o caso estava sério aqui nesta terra, porque nós estávamos entregues nas mãos do diabo. Satanás já estava feliz, Satanás estava fazendo festa no inferno com seus demônios, com seus principados, porque a humanidade foi entregue nas mãos de Satanás. E a Bíblia diz, irmãos, livro de Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. E nós sabemos que quando a pessoa estava destituída, estava separado da glória de Deus. Paulo entendia esse mistério, porque no Antigo Testamento, na época de Moisés, Deus estabelecia um sacerdote para fazer o sacrifício do holocausto e das ofertas pacíficas, oferta de manjares. Eu estava estudando a Bíblia e eu compreendi, irmão, que Deus era bastante terrível acerca da santidade, que Deus exigia santidade para o seu povo. Deus estabelecia um sacerdote para administrar um santuário, e eu estava estudando acerca disso para eu ministrar nesta noite, que Deus mandou Moisés, Deus mandou dois homens ordenados por Moisés fazer o véu. E se você nunca ouviu, se você nunca soube, a Bíblia diz que o véu tinha 11 cortinas, era 11 cortinas semelhante de malha. Sabe essa malha aqui? Era semelhante cortina de malha para botar dentro do santuário. E atrás da cortina do véu tinha a arca do tesouro, que tinha dois querubins, duas asas voando, e dentro da arca tinha a vara de Arão, tinha o maná e as tábuas do mandamento. Isso aqui era bastante forte, irmão, e é importante de você aprender isso, porque Deus fazia separação entre o lugar santo e entre o santo do santo. Só o sacerdote poderia entrar no lugar santo, agora através de algumas vestes. Era duas vestes para o sacerdote administrar o templo. Eu estava estudando e a Bíblia diz que Deus falava para Moisés: diga para Arão, teu irmão, e o filho de Arão, Eleazar, para se lavar e se purificar, para entrar dentro do templo. Mas eu não quero pregar acerca disso aqui. O que eu quero é pregar é que João capítulo 18 e 19 diz a Bíblia que o véu se rasga. Por quê? Porque o véu fazia separação entre o lugar santo e entre o santo dos santos. E Deus, ele só aceitava o incenso de alguém através do sacerdote, e ele só perdoaria se ele consumisse aquele sacrifício. Isso aqui era bastante terrível, porque Moisés era um Cristo semelhante. Deus falava com o povo por intermédio de Moisés no Monte Sinai, irmãos. E quando chega aqui, Deus já está empazinado com a rebeldia, com os pecados dos povos, porque desde a época de Adão que Deus já estava cheirando mal
transgredindo nas narinas de Deus, foi Adão transgredindo a lei de Deus, foi o povo na época de Noé, na época do dilúvio, que pecou, que não obedeceu a palavra dele para entrar na arca, foi o povo no templo de Nimrod, que queria subir e construir uma cidade grande para colocar até o topo do céu, e Deus desce do céu e começa a confundir as línguas. Era o povo, na época de Moisés, o povo se rebeliava, era o povo contra os líderes daquele lugar, a turma de Corá, e outra eram os filhos de Levi, da tribo de Levi. E o que é isso, irmão? Eram os levitas que administravam a arca do Senhor, que carregava a arca, a presença. Isso aqui era bastante responsabilidade, e esses filhos de Levi vai se rebeliar contra Moisés e contra Arão. Deus se revela para o seu povo através de uma glória bastante tremenda, como fogo consumidor. Deus mata Corá, Datã e Abião e 250 homens, porque se rebelou contra o líder. E daí Deus vai ficando impregnado com o pecado do povo. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Cristo desce do céu, ele larga a sua glória, larga a adoração dos anjos, a adoração dos arcanjos, para vir morrer por mim e por ti, porque a nossa alma estava entregue nas mãos do diabo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5 que no primeiro Adão veio a morte, e a morte durou até João Batista, e no segundo Adão e o último Adão veio a justiça e a vida eterna. Aí a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 8, se nós cremos no nosso coração que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos e confessar com a nossa boca, nós seremos salvos. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Daí, irmãos, aí Paulo também já entendia outro mistério. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 6, que ele desce do céu, se esvaziou de si mesmo e não teve por usurpação ser igual a Deus, e humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E nós sabemos aqui que a nossa pastora sempre fala que quando um homem fosse ao madeiro, era o pior bandido, era o pior criminoso. Imagine a situação de Cristo, que ele passou por mim e por você, leva a fama de bandido, leva a fama de criminoso por você e por mim. Então é por isso que é necessário dar glória ao nome de Cristo, é por isso que é necessário padecer por amor a Ele. Olha o que Paulo escreve, irmãos, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12: se todos os homens querem piamente seguir a Cristo, é necessário que padeça perseguição. Isso aqui é um dos motivos do Evangelho, é a consequência do Evangelho de Cristo. Mas voltando para o texto, a Bíblia diz que o anjo Gabriel era um mensageiro. Gabriel não é anjo de peleja, Gabriel não é anjo de batalha, Gabriel era anjo que trazia o recado do trono da graça para a terra. Como assim, irmão? Para você ver no livro de Daniel, capítulo 9, a Bíblia diz que o anjo Gabriel se revela para Daniel, e a Bíblia diz que Daniel não aguenta a glória daquele anjo. Diz a Bíblia que ele estava repleto de fogo e de glória. Eita glória ao nome de Jesus Cristo. Diz a Bíblia que Daniel, ele fica trêmulo e fica assustado com a aparência da classe.
dias, que saiu do trono e possui o reino nesta terra, e o reino dele será para sempre. Jesus, o Messias, foi o mesmo anjo que visitou Maria na cidade de Nazaré. Aí começa, eita meu Deus amado, diz a Bíblia que o anjo visita Maria e começa a falar: salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Peraí, isso aqui eu fico impressionado, é que o anjo chega no endereço certo. Maria tinha um bom testemunho diante de Deus, era uma mulher justa, era uma mulher virgem, não tinha conhecido nenhum varão, apesar de que ela estava com compromisso com José, mas ela não tinha feito um relacionamento sexual com José, porque era um compromisso judaico, e um compromisso judaico tinha que ser honrado até a chegada do noivado para o compromisso do casamento. E diz a Bíblia que ele começa a anunciar o nascimento de Cristo, que o reino dele será o reino eterno e reinará na cidade de Davi. Aí a Bíblia diz, irmãos, que o profeta messiânico Isaías, filho de Amós, já entendia esse mistério. Olha o que a Bíblia diz, e ele começa a falar como Cristo seria, como ele era. Aí no capítulo 7, no versículo 14, a Bíblia diz assim, ó: e eu lhe darei um sinal, que o Messias, o Cristo, ele nasceria de uma virgem, e lhe chamará o nome de Emanuel. Glória, Emanuel será o seu nome. Aí a Bíblia diz também, no mesmo livro, no capítulo 9, a partir do versículo 6, um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o reino dele será levado pelo seu ombro, e ele será chamado de maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da eternidade. Glória, esse é o advento do Messias, o advento de Cristo. No mesmo livro, no capítulo 11 e o versículo 2, a Bíblia diz que Jesus ia possuir 7 espíritos, que é os 7 cartiçais, que está em Apocalipse capítulo 1, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Glória, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de temor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conhecimento, o Espírito de fortaleza e o Espírito de conselho. Era 7 espíritos que Jesus possuía, era o mesmo Espírito que o próprio Deus tem. Aí a Bíblia diz, irmãos, livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 17: e Deus se agradou que habitasse nele toda a plenitude. Glória, sabe o que significa isso? Que o Pai que está no céu se agradou que habitasse no Filho dele toda a plenitude. Sabe o que significa a palavra plenitude? Completo, cheio, satisfeito. O mesmo poder que o Pai tem, Cristo tem. A mesma sabedoria que o Pai tem, Cristo tem. O mesmo Espírito que o Pai tem, Jesus Cristo tem. Porque Deus se agradou que habitasse em Cristo toda a plenitude. Isso aqui é bastante, irmão, profundo, porque Jesus agora não é um menino, Jesus agora não é uma criança, ele é leão da tribo de Judá. Irmão, mas por que Jesus é leão da tribo de Judá? É como eu falei, que Jesus era necessário vir da semente da mulher. Eu vou explicar algo e eu peço que você preste bastante atenção e atente o seu ouvido. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 5, que Deus cria um homem chamado Adão, só que Eva concebeu um filho chamado Caim e Abel, só que Caim matou Abel, e Eva começa a gerar outro filho chamado Sete. Daí Deus começa a tomar linhagem do Cristo a partir de Sete. As 7 gerou Enos, Enos gerou Cainã, Cainã gerou Malalel, Malalel gerou Jared, Jared gerou Enoque, Enoque gerou Metusalém, Metusalém gerou Lameque, Lameque gerou Noé, Noé gerou Sem, Cã e Jafé, Sem gerou Faxé.
Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés a Ezequias, Ezequias gerou Amon, Amon gerou a Josias, Josias a Jeconias. Aí começa o cativeiro babilônico durante 70 anos. Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel Zorobabel, Zorobabel a Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor Zadok, Zadok gerou a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, Jacó a José, José foi marido de Maria, da qual nasceu Jesus, o Cristo Salvador. Aleluia. Mas Jesus veio da semente da mulher e não do varão. Se você for ler Mateus capítulo 1, a Bíblia diz que José foi marido de Maria, da qual nasceu o Cristo. A Bíblia diz que José gerou a Jesus, Maria, da qual nasceu o Cristo. Irmãos, é algo bastante lindo o nascimento do nosso Messias, que o mesmo anjo anuncia também o nascimento de João Batista. Mas a Bíblia diz que o reino de Cristo será eterno. Jesus começa seu ministério na Galileia. Mateus capítulo 4 diz a Bíblia que Jesus é tentado pelo diabo durante 40 dias e 40 noites, aonde? No deserto. Era o Cristo ressurreto, 100% homem, 100% Deus. Tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Tinha os mesmos atributos que nós possuímos. Jesus, ele poderia sentir triste. Jesus, ele ficaria alegre, porque ele veio com duas naturezas, a humana e a divina. Jesus e o Cristo e Jesus. Jesus, ele sentiu o mesmo que você sente hoje. Jesus se alegrava, Jesus ficava contristado. Como assim? Porque o povo, apesar de que Jesus pregava, apesar de que Jesus curava, o povo era interesseiro, o povo só ficava atrás de Cristo por causa dos milagres. Por isso que Jesus se entristecia, porque ele sabia com a sua onipotência que o povo estava perto dele por causa dos milagres e daquilo que ele poderia oferecer. Mas eu creio que nesta noite, que aqui tem crente que não veio atrás de milagre, crente veio para o compromisso com Deus. Glória. Jesus se alegra com crente que não vem atrás de milagre, que não vem atrás de receber, que veio para dar, que veio para prestar culto ao nome do Senhor Jesus Cristo. E não acabou ainda. Diz a Bíblia também que um profeta chamado Zacarias, no livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, diz a Bíblia que ele começa a anunciar que o Cristo deveria montar em um jumento, filho de uma jumenta. Diz a Bíblia assim, ó: e tu, ó filha de Sião, não temas de receber o teu rei que vem montado em um jumento. Glória. Ele já previa o Jesus Cristo montado em um jumento. Aí a Bíblia diz, irmãos, livro de João capítulo 12, a entrada triunfal de Cristo. Como Jesus entrou em Jerusalém? Jesus entrou montado em um jumento. Jesus cumpriu todas as profecias que os profetas de antigamente profetizou que Cristo teria que cumprir. Cristo cumpriu. Jesus veio da nação de Israel, Jesus nasceu de Belém da Judeia, e um profeta também profetizou que ele teria que nascer na cidade de Jerusalém, em Belém de Judeia. E aonde está escrito? Livro de Miqueias, capítulo 5. Olha o que a Bíblia diz assim, ó: e tu, Belém Efrata, de ti nascerá o rei que salvará Israel. Glória. E nós sabemos que Cristo nasceu em Belém da Judeia. Isso aqui, irmão, é bastante tremendo de se ouvir e de se ler. Que quando eu leio o nascimento de Cristo, a Bíblia diz que um anjo visita os pastores que estavam pastoreando. Diz a Bíblia que o resplendor da glória do anjo cerca os pastores. O resplendor da glória do anjo cerca os pastores ficam atemorizados com aquela glória, com aquele poder. Mas a Bíblia diz que o anjo disse: eis que trago boas novas
Quando a pessoa fala assim para você, eu estou com você, é o quê? Que é para você ficar confiante porque aquela pessoa está com você. Você não entende o que Deus falou para o ser humano? Aleluia. Que o nome de Jesus é traduzido Deus conosco. Que Deus não abandonou o ser humano. Deus não abandonou o mundo. Apesar de que o mundo não queria Deus. Porque os nossos pecados. A Bíblia diz que nós, olha o que a Bíblia diz em Isaías capítulo 59. Que o homem mau, ele planeja o mal. E os seus caminhos eram a vereda de ímpio. E suas mãos estão sujas de sangue. Aí a Bíblia diz assim, ó, que as mãos sujas de sangue está simbolizando o pecado. E o pecado faz separação entre Deus e o homem. Mas a Bíblia diz, irmãos, livro de Provérbios 8:17, eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam, esses me acharão. Já era para você ter dado glória. Sabe por quê? Porque na época de Moisés, a gente não poderia entrar no templo. Se você for estudar, o povo de Israel ficava do lado de fora, nas suas tendas. Só Arão e o filho que poderia entrar no templo. Nem Moisés poderia, porque só era o sacerdote. E a arca ficava atrás do véu. Era aquele véu que fazia separação entre Deus e a humanidade, entre Deus e o povo de Israel. Era para você ter dado glória, porque na cruz do Calvário o véu se rasgou. Glória, o véu se rasgou. O véu se rasgou. O véu se rasgou. Glória, o véu se rasgou. E a Bíblia diz, livro de Efésios capítulo 1, versículo 7, porque nele temos a redenção, e no seu sangue a remissão dos pecados, segundo a sua graça. Quem me entendeu? Efésios 1, 7, porque nele temos a redenção, e no seu sangue a remissão dos pecados, segundo a sua graça. Eu estava estudando e eu vi uma passagem que diz assim, ó, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aleluia. Acho que você não entendeu, só para entender. Glória a Deus. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aleluia. Por que Paulo diz assim, ó, e nele temos a redenção. Você sabe o que é a pessoa ser redimida? A palavra redenção é ser resgatada, é devolver, é uma nova oportunidade. Olha o que Cristo fez conosco. Cristo deu uma nova oportunidade. E Ele nos concedeu um livre arbítrio. Para quê? Para adorar a Ele e para buscar a Ele. Aí Paulo diz assim, ó, livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. E agora não há condenação aos que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado o nome de Jesus. Bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Quem me entendeu? Então, aquele véu fazia separação entre Deus e entre o povo de Israel. Aquele véu fazia separação entre Deus e o povo de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então eu fico feliz, eu fico regozijado que através da cruz do Calvário eu tenho acesso a Deus. E se você entender, depois medite na sua casa, Romanos capítulo 8, que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu estava conversando com a pastora, acho que foi ontem de noite, que Deus, ele é longânimo, mas se dependesse de Deus, Deus já tinha destruído o mundo inteiro por causa do pecado. Porque o que está acontecendo no mundo é uma bandaleira, fala que não é irmã da hora, é uma bandaleira, é cada prostituição, é gente zombando do nome de Cristo, é o povo falando mal do Evangelho, falando mal do povo de Deus. Deus ainda não destruiu esta terra por causa dos crentes que ainda ora, que ainda clama, que ainda tem temor pela palavra, porque tem pessoas aí querendo construir uma nova Bíblia, querendo fazer uma nova Bíblia, para quê? Para beneficiar o traficante, para beneficiar
conselho, vai servir para mim, vai servir para ti. É por isso que em Hebreus capítulo 6, olha o que a Bíblia diz. As pessoas que conheceram o Espírito Santo saem da presença, prova o poder do mundo vindouro, sai. Sabe o que essa pessoa está cometendo? Está crucificando a Cristo e colocando ele no vitupério. Isso aqui é terrível, porque Pedro diz assim, ó, era melhor que você não conhecesse, que se você conhecer e não praticar. Então o conselho que eu te dou, já conheceu a palavra, já sabe da palavra, já ouve pregação, então comece a colocar a palavra de Deus em prática, porque isso aqui é um mandamento santo, é uma palavra que não deve ser escarnecida. Deus vai cobrar da humanidade o que está acontecendo na face da terra, mas eu dou glória ao nome de Jesus Cristo, porque através do sangue houve remissões de pecado. Glória, irmão, já era pra você ficar alegre. Sabe por quê? Porque remissão, glória, está nos resgatando. Pode ser o maior pecado que for, mas o sangue nos lavou, nos purificou e nos trouxe para o Pai. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, e nós temos o mesmo acesso com Ele por um Espírito, que é o Espírito Santo. Glória, esse Espírito habita em você, esse Espírito habita na sua vida, e nós temos acesso a Deus por meio do Espírito Santo. Aleluia, glória. Aleluia, Pai. Naquele tempo, para uma pessoa possuir o Espírito Santo era difícil, porque Deus tinha que escolher. Quem está me entendendo? Aleluia, Jesus. Irmãos, confessa aos irmãos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Foi um pouco complicado para ministrar a palavra para os irmãos. Por quê? Para falar de Cristo, tem que conhecer um pouco a Bíblia. Porque Cristo não está só ministrado, inclusive no Novo Testamento. Cristo está em toda a Bíblia. Como assim? João capítulo 5, versículo 45 e 46. Jesus repreende os judeus e diz assim, ó: como é que você diz que crê em Moisés e não crê em mim? Porque Moisés falou a meu respeito. Verdade. Aleluia. Irmãos, eu fico alegre porque o sangue que derramou na cruz me leva para o céu. O céu que eu não poderia entrar, o céu que eu não tinha acesso. Antes, outrora, o céu para nós era feito de bronze, porque nós não tínhamos acesso ao céu. Quem só poderia ter acesso ao céu eram os judeus, porque Jesus fala para a mulher samaritana, João capítulo 4, a salvação veio para os judeus, mas os judeus não receberam, e deram poder para todos aqueles que o receberam. Que já recebeu a Cristo aí? Todos aqueles que o receberam, têm o poder de ser chamado filho de Deus. Aí, irmão, agora você me escute aqui, atenda os seus ouvidos um pouco. Aí a Bíblia diz assim, ó, João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era, pronto, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo
Porque eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Paulo dá um conselho para os crentes de Filipos, Filipenses 1:29. Porque para vós o concedido em relação a Cristo não somente crer, padecer por amor a Ele. Aleluia. Irmãos, eu fico alegre. Às vezes eu fico triste. Eu fico um pouco triste, porque eu sou pecador. Sou pecador. Nós sabemos que nós pecamos todos os dias. Mas a porta da graça um dia vai fechar. Quem me ouve? A porta da graça um dia vai fechar. Gênesis capítulo 6. A porta da arca ficou aberta o ano inteiro. Deus deu um tempo determinado para a arca. Foi 120 anos de peleja para Noé. Quando acabou 120 anos, Deus disse: entra para a arca. Deus fez o quê? Trancou a arca do lado de fora. Onde a porta da graça se fecha. É só a igreja ser arrancada da terra que a porta da graça se fecha. Aí a humanidade vai perceber que vale a pena ficar longe de Cristo, ou se vale a pena fazer a sua carne ficar feliz. Mas nós entendemos que através do sangue dele, oh glória, através do sangue dele, nós alcançamos o céu, nós alcançamos a mansão celestial, oh glória. Olha o que a Bíblia diz, irmãos, livro de Efésios capítulo 2, que nós já estamos abençoados com todas as sortes de bênçãos do mundo celestial. Não entendi, vou explicar melhor. Em outro capítulo, a Bíblia diz, se você não der glória com isso, a Bíblia diz, livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9: o que o olho não viu, ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vou repetir novamente: o que o ouvido não ouviu, olho não viu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para os que o amam. Você entendeu o que está preparado para nós? O que está preparado para nós não é o Corolla. O que está preparado para nós não é o Ferrari. O que está preparado para nós não é a CB300. O que está preparado para nós, oh glória, é a mansão celestial. O que está preparado para nós é a mansão celestial. Aí, no versículo 10, Paulo diz assim, ó: e Deus nos revelou por meio do seu Espírito, porque o Espírito penetra até as profundezas de Deus. Aleluia. Sabe o que Paulo está dizendo? No livro de Efésios capítulo 2, ele já diz que nós já estamos abençoados com todas as sortes de bênçãos no mundo celestiais. Então, através da cruz, todas as bênçãos já estão em nós, mas cabe a gente buscar. Sabe como? Vou lhe explicar uma coisa. Antes de existir Pix, aí chega uma mensagem no seu celular: o seu dinheiro caiu na sua conta. Está na conta do banco. Está lá no banco. Mas você só vai ter o dinheiro se você for no banco, não é? Então é as bênçãos que já está liberada para nós. É por isso que tem gente, porque Deus não me dá, Deus já te deu, mas só falta você buscar, porque através do sangue Deus já liberou todas as sortes de bênção. É verdade, glória, porque 1 Coríntios 2:10, e Deus já nos revelou por meio do seu Espírito, porque o Espírito penetra
pregam. O Espírito Santo é uma pessoa cheia de personalidade própria. Você conhece ele? Ele fica triste porque Romanos 8 diz que ele vai até o trono da graça com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis, a pessoa está alegre, a pessoa está sorrindo, está chorando, ele se alegra. João 3:8. O vento sobe para onde quer e vai para onde vai. É assim todo aquele que é nascido do Espírito. Ele se alegra. Ele se manifesta em várias formas. Eu vou lhe dizer uma coisa: o Espírito Santo não é fogo. O Espírito Santo não é água. É a manifestação do Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Eu vou dizer algo que talvez vai impactar você. Quando você entra por essas portas aí, o Espírito Santo está esperando nós. Agora, tem pessoas que entristecem o Espírito Santo. Sabe de que forma? Que ele está na casa, mas tem pessoas que não estão ligadas nele. Está preocupada com... Aí o Espírito Santo fica entristecido. Sabe por quê? Porque é como uma rejeição que está sendo para ele. Ele quer encher alguém, ele quer batizar, quer liberar dons, mas ele está sendo entristecido. Paulo diz, olha em Efésios capítulo 4, versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Você entende o que é redenção? O dia do arrebatamento, quem vai te arrebatar é quem? 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Nós temos o livre-arbítrio de entristecer ele e de alegrar ele. Qual você escolhe? Alegrar ou entristecer ele? Então, a partir de hoje, não é porque eu estou pregando, é porque a palavra manda. A partir de hoje, ao entrar por essas portas, já entre alegrando o Espírito Santo. Estava acontecendo algo comigo e a pastora diz, não vá mais, porque vai acontecer algo terrível se você continuar. Eu falei, não, é só por consideração mesmo. Estava indo. Certo dia, ela falou assim, eu quero que Deus fale com você. Aí, certo dia, o irmão veio para o templo. Eu abri a porta e fui para a minha cama. 11 horas do dia. Deitei na cama. Assim que eu deitei, fechei o olho. Ai, o Espírito Santo me deu uma visão. Eu estava em uma casa com a Bíblia. Eu estava praticamente acordado. Eu só fiz fechar o olho. Eu estava com a Bíblia, a outra pequena minha. Estava na casa de uma mulher. E nesta casa eu ouvi uma voz 3 vezes chamando por nome da mulher. Fulana, fulana, fulana. E no quarto dela, na porta dela, eu vi um demônio em forma de um menino com uma corrente de prata, olhando com fúria para ela. Aí quando eu olhava para ela e ele olhava para ela, ela levantava do sofá e vinha se abrigar nas minhas costas com medo do rapaz. E o rapaz vinha com tanta fúria, querendo pegar ela. Eu pegava a Bíblia, dava uma na cara dele, só que a Bíblia passava direto, que era tipo uma fumaça. Aí a gente saía até na rua brigando. Aí quando a gente chegou no passeio da rua dela, o demônio ficou no meio da rua, ela atrás de mim com medo do demônio. Eu peguei a Bíblia, dei uma no rapaz assim, ó. O rapaz, eu acordei assustado. Era o Espírito Santo me alertando. E eu vou dizer algo para você: não espere o Espírito Santo te alertar, não. Porque tem pessoas
pessoas que só querem buscar quando Deus manda. Então não espere Deus mandar você buscar. Aleluia, Deus. Por que Deus? Porque Deus, irmãos, se você soubesse, se nós buscássemos Deus mesmo de uma forma tremenda, a gente não ficaria de pé não, porque era glória todo dia, era poder todo dia, porque o Espírito Santo se alegra quando alguém busca Ele. Mas eu vou dizer uma coisa, a oração, a contínua oração, ela vai trazer também revelações do alto céus, mas ela vai tornar você mais íntimo de Deus. Quanto mais você ora, mais você pega amizade com o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E um profeta chamado Ezequiel já conhecia esse mistério. Eu vou até fechar a Bíblia, que se você não pegar, para mim encerrar a pregação, se você não pegar isso, glória, a Bíblia diz que o profeta Ezequiel vê Deus. Quando Deus se revela para ele junto ao rio Quebrar, a Bíblia diz que Deus se revela para ele com os serafins. Olha o que a Bíblia diz, que os querubins ficavam embaixo do firmamento, só que o trono ficava acima do firmamento. E em Gênesis capítulo 1 diz que firmamento significa céu. O trono estava em cima do céu e os querubins embaixo do céu. Aí a Bíblia diz assim, ó, e eu, Ezequiel, vi o resplendor da glória do Senhor, e eu ouvi uma voz. O nome da glória era Gal, glória. Sabe o que significa a palavra Gal? Eu pesquisei a palavra Gal significa glória que sobe e glória que desce. Quanto mais você manda a glória, mais a glória desce. Quanto mais você manda a glória para cima, mais a glória desce. Ele viu as rodas se movendo uma por dentro da outra, e as rodas iam onde o Espírito ia. Irmão, eu respirei a imagem dos querubins, os pés de homem, 6 asas, 2 voavam, 2 cobriam o rosto e 2 cobriam o corpo. Sabe o que significa cobrir o rosto? Sabe o que é? É reverência diante da presença dele. Aí eu digo uma coisa, como é que um ser espiritual, santo, irrepreensível, tem reverência lá, e nós que somos pecadores estamos tendo reverência na casa dele? Então que nós venhamos a entender e a aprender, para nós não entristecer o Espírito Santo, no qual está selado em nós. Aleluia. Sabe o que é uma coisa selada? É quando o rei, ele mandava uma carta ou um decreto, ele selava com o anel dele. Ali é dizendo que o rei selou. É confirmando que foi o rei. Jesus selou o Espírito dele em ti. Aleluia. Amém, irmãos? Coloque sobre os seus pés.